Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos na nossa 17ª live lendo o manuscrito original. Hoje estamos na parte 2 da lição 2, o objetivo principal definido. Nessa parte, o autor vai te ajudar a você definir um objetivo principal definido, para você alcançar seu maior potencial. Tá bom, pessoal? Então vamos à continuação da leitura do livro. Igual todas as lives, o que eu tô fazendo? Eu tô lendo o trecho que a gente parou ontem, foi domingo, e dou continuidade. Se você quer participar dessas lives todos os dias no clube 6h28, que é o clube que eu faço todos os dias, eu tô aqui ao vivo às 6h28 da manhã, menos aos sábados. Eu decidi que aos sábados eu vou tirar esse dia para me desfrutar, para me descansar, para no domingo eu estar gerando melhor conteúdo para vocês. Tá bom? Se vocês querem participar, é fácil, é só ir lá na link da minha bio, clicar e cair para um grupo exclusivo, onde só eu mando as mensagens lá avisando que eu estou ao vivo às 6h28. Tá bom, pessoal? Então vamos, sem enrolação nenhuma, vamos continuar a leitura do livro onde a gente parou, o manuscrito original, lição 2, objetivo principal definido, tá bom? A gente parou aqui, ó. O caminho daquele que fala a verdade sempre foi árduo. Sócrates bebeu cicuta, Cristo foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Bruno foi queimado na fogueira, Galileu, aterrorizado, retratou suas verdadeiras brilhantes. Daria para seguir essa trilha sangrenta para sempre nas páginas da história. Algumas coisas na natureza humana faz com que o impacto de novas ideias nos deixe ressentidos. Odiamos ser perturbados nas crenças e preconceitos herdados com a mobília da família. Na maturidade, muitos de nós entram em hibernação e vivem no conforto de fetiches antigos. Se uma ideia nova invade nossa toca, levantamos rosnando de nossos sonos infernal. Os esquimós, pelo menos, tinham uma desculpa. Nós conseguimos visualizar as imagens espontâneas retratadas por Sanluk. Suas vidas simples eram restringidas há muito tempo pela noite no Ártico. Mas não existe nenhuma razão adequada para um homem comum fechar sua mente para novos ângulos na vida. Mesmo assim, ele faz isso. Nada é mais trágico ou mais comum do que a imersão mental. Para cada 10 homens fisicamente perigosos, existe 10.000 com mentes estagnadas. E mentes estagnadas são criadores de medo. Um velho fazendeiro de Vermont costumava encarar suas orações com o seguinte apelo: ó Deus, me dê uma mente aberta. Se mais pessoas seguissem o exemplo, poderiam escapar da paralisia por preconceito. E que lugar agradável de se viver seria o mundo. Cada pessoa deveria ocupar-se com a coleta de novas ideias em fontes externas ao ambiente no qual vive e trabalha diariamente. A mente fica murcha, estagnada, estreita e fechada, a não ser que procure novas ideias. O fazendeiro deveria ir à cidade com frequência e caminhar entre os rostos estranhos e os prédios altos. Ele retornaria para sua fazenda com a mente renovada, com mais coragem e maior entusiasmo.
entusiasmo. O homem da cidade deveria viajar para o interior com frequência e refrescar sua mente com visões novas e diferentes daquela sociedade ao dia do trabalho. Todos necessitam de uma mudança de hábito mental a intervalos regulares. Da mesma maneira que é essencial mudar e variar os alimentos, a mente fica mais alerta, mais elástica e mais preparada para trabalhar com velocidade e exatidão depois de impregnar-se com ideias novas, fora do campo diário de batalha, de trabalho. Como um aluno desse curso, você vai deixar de lado temporariamente o conjunto de ideias de ideias com que desempenham as atividades diárias e entram em um campo de ideias novas. E em alguns casos, até agora desconhecido, esplêndido. Você terminará esse curso com um novo estoque de ideias que o deixarão mais eficiente, mais entusiasmado e mais corajoso, não importando qual seja o tipo de trabalho. Não tenha medo de novas ideias. Elas podem significar a diferença entre o sucesso e o fracasso para você. Algumas das ideias apresentadas nesse curso não exigirão nenhuma explicação ou prova adicionais de solidez, pois são familiares para praticamente todos. Outras ideias apresentadas aqui são novas, por isso muitos estudantes dessa filosofia podem hesitar em aceitá-las como sólidas. Cada princípio descrito nesse curso foi exaustivamente testado pelo autor e na maior da parte foi testada por dezenas de cientistas e outras pessoas capazes de distinguir em mera teoria e prática. Assim, todos os princípios aqui abordados são reconhecidos como aplicáveis de maneira descrita. Entretanto, não se pede nenhum aluno desse curso aceite qualquer declaração feita nessa lição sem antes dar-se por satisfeito com testes, experimentos ou análises que comprovem a solidez das declarações. O que se pede é que o aluno vive o grande mal de forma opinião sem fatos definidos como base. O que traz à mente a famosa adversidade de Herbert Spencer. Existe um princípio que é uma barreira contra toda informação, que é uma nova prova contra argumentos e que é infalível em manter o homem em interna ignorância. Esse princípio é o desespero antes do exame. Pode ser bom ter esse princípio em mente quando você for estudar a lei de Mastermind, descrita nessa lição. Essa lei incorpora o princípio inteiramente novo sobre o funcionamento da mente. E por esse motivo será difícil para muitos alunos aceitarem como sólida até experimentarem-na. Entretanto, ao se considerar o fato de que o Mastermind é a base real da maior das reutilizações daqueles que são considerados gênios, a lei assume um aspecto que existe mais do que um julgamento relâmpago. Muitos cientistas que deram suas opiniões sobre o assunto ao autor acreditavam que o Mastermind fosse a base de praticamente todas as realizações mais importantes que resultam em um esforço em grupo ou cooperativo. Alexandre Graham Bell disse acreditar que a lei do Mastermind, conforme descrita nessa filosofia, não apenas era sólida,
como todas as altas instituições de ensino, estariam em breve ensinando aos seus cursos de psicologia. Charles P. Steinmetz disse ter experimentado a lei e chegado à mesma conclusão afirmada nessa lição, muito antes de ter falado sobre o assunto com o autor da filosofia Lei do Sucesso. Em geral, não existe essa coisa de a troco de nada. A longo prazo você recebe exatamente aquilo pelo que paga. Não importa se esteja comprando um automóvel ou um pão. Luther Burbank e John Burroughs fizeram declarações semelhantes. Edison nunca foi questionado sobre o assunto, mas algumas de suas declarações indicavam que aprovaria a lei como uma possibilidade, senão uma realidade. Elmer Gates aprovou a lei com uma conversa com o autor há mais de 15 anos. Gates era um cientista da mais alta categoria, à altura de Steinmetz, Edison e Bell. O autor dessa filosofia conversou com dezenas de empresários inteligentes que, embora não fossem cientistas, admiraram acreditar na sensatez da lei do Mastermind. É dificilmente desculpável, portanto, que homens de menor aptidão para julgar o assunto formem opiniões sobre esta lei sem investigação séria e sistemática. Deixe-me por um breve resumo do que a lição é do que se pretende que faça por você. Tendo me preparado para a prática do direito, ofereci essa introdução com uma apresentação do meu caso. A evidência em que apoia o meu caso será apresentada nas 16 lições que compõem esse curso. Os fatos usados na elaboração desse curso foram adquiridos em mais de 25 anos de experiência empresarial e profissional. É a única explicação para o uso bastante livre da primeira pessoa ao longo do curso e por que escrevi a partir da experiência própria. Antes da Lei do Sucesso ser publicado, os manuscritos foram submetidos a duas universidades proeminentes, pedindo-se que fossem lidos por professores competentes com o objetivo de eliminar ou corrigir quaisquer informações que parecessem pouco sólidas ao ponto de vista econômico. O pedido foi atendido e os manuscritos foram cuidadosamente examinados. Nenhuma única mudança foi feita, exceto uma ou duas pequenas alterações nas palavras. Um dos professores que examinou o manuscrito expressou em parte o que segue. É uma tragédia que todo garoto e garota que entra no ensino médio não seja treinado com eficiência das 15 partes principais do curso A Lei de Sucesso. E lamentavelmente que a grande universidade onde trabalho e qualquer outra universidade não inclua seu curso no currículo, já que esse curso pretende ser um mapa ou planta para segui-lo na realizações e combinações objetivos chamado sucesso. Não seria uma boa ideia definir sucesso? Sucesso é o desenvolvimento de poder para obter o que se quer na vida, sem infringir nos direitos dos outros. Eu colocaria ênfase especial na palavra poder, por ser
inseparavelmente relacionada ao sucesso. Vivemos um mundo em que era de competição intensa, e a lei da sobrevivência do mais apto e evidentemente por toda parte. Assim, todos os que queiram desfrutar do sucesso duradouro devem tratar de atingi-lo utilizando o poder. O que é o poder? Poder é energia ou esforço organizado. Esse curso tem o adequado nome de A Lei do Sucesso, porque ensina como organizar fatos, conhecimentos e as faculdades mentais em uma unidade de poder. Esse curso traz promessa definitiva, ou seja, mediante seu domínio e aplicação, você pode ter tudo o que quiser, com a seguinte ressalva, dentro do razoável. Essa ressalva leva uma conta numa educação. Sua sabedoria ou falta dela, sua resistência física ou temperamento de todas as outras qualidades mencionadas nas 16 lições desse curso, como os fatores mais essenciais na conquista do sucesso. Sem uma única exceção, aqueles que atingiram o sucesso em comum fazem isso. Consistem ou inconscientemente com a ajuda de todos ou de que uma parte dos 15 fatores principais compilados nesse curso. Sem dúvida dessas afirmações, domine as 16 lições para poder analisar com razoáveis precisão homens como Carnegie, Rockefeller, Will, Harriman, Ford e outros dois tipos que acumularam grandes fortunas materiais, e verá que eles entenderam e aplicaram o princípio de esforço organizado que transpassam todo o curso com o cordão de ouro de evidência incontestável. Entrevistei Andrew Carnegie, que quase 20 anos, com o objetivo de escrever uma história sobre ele. Durante a entrevista, perguntei o que atribuía seu sucesso. Com um pequeno brilho jovial nos olhos, ele disse: "Rapaz, antes de eu responder sua pergunta, pode, por favor, definir o termo sucesso?" Depois de esperar até perceber que fiquei um pouco embaraçado com a pergunta, ele continuou: "Por sucesso você se refere a meu dinheiro, não é?" Respondi que dinheiro era o termo pelo qual a maioria das pessoas mediu o sucesso. Então ele disse: bem, se você deseja saber como conseguir meu dinheiro, se é isto que você chama de sucesso, responderei dizendo que temos um mastermind aqui em nosso negócio. E essa mente é composta por mais de uma dezena de homens que constituem minha equipe pessoal de surpreendentemente gerentes, contadores, químicos e outros profissionais necessários. Nenhuma pessoa nesse grupo é o mastermind de que eu falo, mas a soma total das mentes do grupo, coordenadas, organizadas e direcionadas em um fim definido, em um espírito de cooperação harmoniosa, é o poder que trouxe o meu dinheiro. Harmoniosa é o poder que trouxe o meu dinheiro. Existem duas mentes exatamente iguais no grupo. Em cada homem no grupo faz o é esperado de que façam e fez melhor que qualquer outra pessoa do mundo poderia fazer. Naquele instante, a semente desse curso foi semeada na minha mente, mas só criou uma raiz e germinou depois de um tempo. A entrevista marcou o início dos anos de pesquisa que enfim
levaram à descoberta do princípio de psicologia descrito na lição 1 como Mastermind. Ouvi tudo que Andrew Carnegie falou, mas foi preciso o conhecimento adquirido em muitos anos de contato com o mundo de negócios para assimilar o que ele disse e compreender claramente o princípio subsequente, que nada mais é que o princípio de esforço organizado que embasa o curso da lei do sucesso. Se você saber perder uma corrida sem culpar as outras pela derrota, tem perspectivas brilhantes de sucesso mais adiante na estrada de sua vida. O grupo dos homens de Andrew Carnegie construíram um mastermind e essa mente era tão bem organizada, tão bem coordenada, tão poderosa que poderia acumular milhões de dólares em praticamente qualquer atividade de natureza comercial ou industrial. O ramo siderúrgico em que estavam engajada não passavam de um acaso quando a acumulação de riqueza de Andrew Carnegie. A mesma riqueza poderia ter sido acumulada se o Mastermind fosse direcionado por um setor de carvão, bancário ou supermercadista, porque por trás da mente havia poder. Aquele tipo de poder que você poderá ter enquanto houver organização às faculdades de sua mente e se aliado com outras mentes bem organizadas para a realização do objetivo principal definido de vida. Uma cuidadosa verificação junto a vários ex-sócios de Andrew Carnegie, realizada após o início desse curso, provou conclusivamente não só a existência da lei chamada Mastermind, como essa lei foi a fonte principal do sucesso de Carnegie. Talvez nenhum associado de Andrew Carnegie o conhecesse melhor que Charles Michel. Nas palavras a seguir, Michel descreveu fielmente algo sutil e da personalidade de Carnegie que lhe permitiu alcançar-se a alturas estupendas. Pessoal, essa foi a leitura de hoje. Nós lemos aí praticamente 3 páginas. Nós lemos aí praticamente 3 páginas. E aí o autor ainda está introduzindo o termo a lei, né? A lei 2, objetivo principal definido. Amanhã estaremos ao vivo às 6h28, novamente aqui no Instagram. Espero todos vocês aqui amanhã novamente, tá bom? Façam uma excepcional segunda-feira e tenham uma excelente semana. Até amanhã a todos!